Pronto, pessoal, voltamos, né, para a segunda parte do nosso tema de hoje, que a gente estava falando sobre o que mesmo? Lembra? Eu tenho uma pesca aqui grande, né? O que é a jornada espiritual, né? E como entrar nesse processo de crescimento espiritual. Então, a nossa jornada aqui começa quando a gente entra nesse processo de crescimento espiritual. E a gente entra nesse processo de crescimento espiritual quando a gente desperta a consciência. Então, você, quando está despertando, você vai sentir o sintoma, né? Mas primeiro vamos saber aqui, tá? Como é que se diz? O que é essa jornada espiritual? A gente viu que essa jornada espiritual, ele diz que é um conceito que descreve o processo de autodescoberta e crescimento pessoal que busca a conexão com algo maior do que a nós mesmos, com Deus, né? É uma jornada interior, que a gente viu que é uma jornada interior, que explora compreender a nossa essência, o propósito de vida e significado mais profundo da existência. A gente viu que nessa jornada espiritual buscamos transcender as limitações do ego, né? Foi até o vídeo que a gente falou antes sobre o, a sombra, né? A sombra espiritual, né, pessoal? E expandir a consciência, né? Que é onde vai ter o crescimento. Para quê? Para a gente alcançar um estado de paz, felicidade e plenitude. É esse estado que a gente tem que estar, tá, pessoal? É fácil alcançar esse... Não, pessoal, é um processo muito difícil, doloroso também, tá? Tem desafio aí, mas a gente precisa. Se você entrou nesse processo, o despertar da sua consciência, você tem que caminhar, tá? Não pode mais voltar, tá? Despertou, não tem como mais voltar. Ai, irmão Samuel, eu quero voltar. Não existe mais isso, tá? O despertar já é uma oportunidade de você entrar no crescimento. Aí ele fala, a jornada espiritual, né, a gente viu, ela é dividida em diferentes estágios. Cada uma característica, ressalta e desafio específico. Importante é ressaltar que o estágio da consciência não são lineares, pode sobrepor e ocorrer em diferente ordem para cada pessoa. Então, cada pessoa é diferente. Não tem uma ordem. Ah, vai acontecer assim com você. Aconteceu comigo. Não, não existe isso, tá? Isso aí é coisa religiosa, tá? Tudo que quer botar na ordem, né? Ele aí fala, no entanto, a jornada fornece uma estrutura útil para entendermos o processo da evolução espiritual, né? Aí a gente viu no primeiro estágio, que é o primeiro estágio da despertar da consciência, que ele fala que é nesse estágio começa a pessoa a questionar os valores que foram impostos pela sociedade e cultura que foram criadas, sentimos um chamado interno para explorar o mundo além da matéria, buscamos resposta e perguntas sobre a existência, né? Da onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, tá? A pessoa entra nesse questionamento. Aí ele fala, esse despertar pode ser desencadeado por evento traumático, pode acontecer alguma coisa traumática, ou pode acontecer o que aconteceu comigo, que eu tive experiência transcendente, ou então simplesmente desejo profundo de encontrar um sentido para a vida. Além de eu ter esse desejo de encontrar um sentido para a vida, eu tive a experiência transcendente, tá?
Eu não tive nada traumático, tá? Assim, que tal? Uma pessoa que tem EQM, pessoal, é uma coisa traumática, tá? Ali não tem mais como ela voltar, tá? Ela despertou, ela viu coisa lá no mundo espiritual, tá? Quando ela volta a outra, tá, pessoal? Igual como eu vi um EQM, o cara disse, parece que mudaram o meu espírito, porque há uma transformação por inteiro, tá? Então, a gente viu, essa foi o primeiro estágio, que foi o despertar, não foi? Aí a gente viu o segundo estágio, que foi a busca. Quando uma pessoa tem um desejo, né, dedicar, explorar diferentes caminhos espirituais, filosofia de vida, estudar religiões, filosofia oriental, praticar prática de meditação, oração, outras abordagens espirituais. Nesse estágio estamos sedentos, então. A pessoa está procurando, tá? Está se alimentando, a alma dela tava com sede das coisas espirituais. Então, é esse estágio da busca, tá? Buscar resposta para nossas perguntas mais profundas e experimentamos diferentes práticas espirituais para encontrar aquela que ressoa melhor com a conexão, tá? Eu falei aqui na primeira parte, vou falar agora. Veja, pessoal, você assistiu os dois vídeos aí, tá? Veja em qual estágio você está. Você está em 2 estágios, em 3 estágios, ou já passou pelos 5 estágios? Em qual estágio você está? Coloca aí nos comentários, tá? Que isso vai ser muito bom para a gente ter uma compreensão, tá? Da consciência onde você está. E eu aí vou poder ajudar, tá? Porque cada um aqui, pessoal, eu sei que cada um aqui está em um estágio, tá? Pode estar iniciando, ou pode estar já no final, pode estar. Sabe, é uma coisa que não é linear, como ele falou, tá? Aí a gente viu também, ele fala, experimentar diferentes práticas espirituais para encontrar aquele que ressoa melhor conosco. Aí a terceira é a transformação, né? Que ele falou que a transformação é um estágio crucial da jornada espiritual. Então, todos têm que passar por essa transformação. Se não haver transformação, pessoal, não tá no não tem não fez o estágio, você não completou o estágio. Então, porque ele diz que esse estágio de transformação, ele diz que é quando começamos um ensinamento e a prática espiritual em nossa vida diária. Então a gente vai aplicar esse ensinamento e desenvolver uma maior consciência em nosso padrão de pensamento. A gente vai começando a nos alinhar com a verdadeira essência, podemos passar por processo de cura emocional, perdão e liberação de crença limitante. Então, é esse processo aí que sua consciência vai experimentar. Ou você já experimentou, tá? Vai depender, tá, pessoal? Aí ele fala, essa transformação envolve um profundo trabalho interno de Deus, tá? Do Espírito de Deus. Se tá aí com você, ele vai operar para fazer você uma nova criatura. E pode ser um processo desafiador, mas também extremamente gratificante. Então, segunda parte, pessoal. Vamos lá. Quarto estágio, conexão. Então, o que é que ele fala aqui que é essa conexão no quarto estágio? No estágio da conexão, começamos a experimentar uma maior conexão com algo maior do que a nós mesmos, com Deus, né? Sentimos a sensação de unidade com o universo, com todas as formas de vida. Então a pessoa começa a entrar naquela unidade, sentir aquela presença, tá? Começar a entrar naquela frequência, tá? Espiritual. Então é uma pessoa que está
no estágio expansivo, tá? Aí ele fala, nossa percepção se expande, então, a percepção dele se expande e começamos a ver a beleza e o propósito de tudo. Então você começa a ver, entender qual é esse propósito de a gente estar aqui. Pessoas que não estão com essa consciência, ela não consegue ver. Ela só consegue ver que, nossa, eu só estou aqui, só porque Deus me colocou aqui. Tá? Então ele expande a consciência, né? E começa a ver a beleza e o propósito de tudo ao nosso redor, né? Nesse estágio, podemos experimentar momentos de êxtase espiritual. Então, é aquele momento que a pessoa entra naquele êxtase espiritual. Insight profundo, da onde vem insight, e uma sensação de paz interior duradoura. Então, aquela paz que pode estar o mundo se acabando e você está na sua, na sua tranquilidade, tá, pessoal? Então, esse estágio de conexão é quando você está naquela intimidade com Deus, tá? Intimidade. É uma intimidade profunda que lhe dá uma força muito grande. O que é que está acontecendo? Você vê aqui, pessoal, apagando a luz para você não me ver aqui do que eu estou fazendo, ó. Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Não é brincadeira. Então, a pessoa sente aquela paz, sensação de paz interior duradoura. Aí ele fala, quinto estágio, né? O serviço. Então, quando você passou pelo estágio da conexão, você está bem com a intimidade com Deus, você entra no êxtase, na insight profundo, uma sensação. Você começa a sentir que você tem que fazer um serviço. Você veio fazer um serviço, você veio com a missão. Então, aí ele fala que esse estágio, o serviço, é o estágio final da jornada espiritual. É o serviço, é o estágio, ele fala, estágio final da jornada espiritual, é o serviço. Nesse estágio, sentimos um chamado. Então, a pessoa sente um chamado para contribuir para o bem-estar dos outros e do mundo. Então, ela sente o chamado para contribuir para um bem-estar dos outros e do mundo, porque ela já está sentindo. Então, ela tá com a paz, está com a felicidade ali, então ela quer passar aquilo para o mundo, pessoal. Esse estágio é o estágio do serviço. É por isso que eu já falei aqui em um vídeo. Primeiro é a conexão. Você não pode fazer o serviço primeiro para depois entrar na conexão. Não, você tem que estar conectado e depois aí você faz o serviço a Deus, tá? A vontade de Deus. Tá? Você não vai se... Porque o serviço não é para justificar. É como uma forma de gratidão, de amor a Deus, você fazer o serviço pelas outras pessoas. Então, é o que eu estou fazendo, é um serviço de gratidão a Deus aqui, pessoal. Estou doando a minha energia para que pessoas se sintam melhores na caminhada dele. Então, é o meu serviço. Tá? Mas eu vou fazer isso por dinheiro? Então, não, estou fazendo por amor a Deus, a espiritualidade. Estou fazendo por interesse. Entende? Entende agora porque eu não faço como os pastores estão fazendo, as igrejas prostitutas, que se você não dá dinheiro, eu quero ver como é que essas prostitutas vão se sustentar. Tá? Essas igrejas prostitutas aí, os falsos profetas, tá? Então, a gente faz esse serviço pelo amor à espiritualidade, a Deus, e pelo amor às outras pessoas. Tirar as pessoas do sofrimento que ela está carregando e ela encontrar o caminho,
o propósito de vida dela. Então, é o que eu estou fazendo aqui, tá? E graças a Deus, já pessoas aqui já encontraram o caminho dela. E graças a Deus, através do mesmo ensinamento aqui, pessoal. Eu agradeço muito a Deus e a espiritualidade. É o meu pagamento, tá? Eu não tenho pagamento aqui, tá, pessoal? Tem algumas pessoas que me ajudam. Sempre eu coloco aqui meu Pix, tem algumas pessoas aí que me ajudam e a gente vai caminhando, tá? Mas eu estou fazendo isso pelo amor que eu recebi esse chamado, tá? Você recebe o chamado para contribuir para o bem-estar dos outros e do mundo. Reconhecemos que somos todos interconectados. Então, você conhece que todos estamos interconectados e que nosso propósito de vida está em servir o outro. Então, o propósito de nossa vida é servir o outro, pessoal. Se você está fazendo coisa que não é para servir o outro, esqueça, tá? O que é que você está fazendo aqui? Você não entendeu ainda o que é o chamado de Deus, o propósito da sua vida. Você não entendeu. Você tem que servir ao outro. É o que eu estou fazendo aqui. Estou pegando todo o meu conhecimento, né? Que ao longo da minha vida aqui, da minha jornada, eu estudei psicologia, psicanálise, espiritualidade, estudei a Bíblia, tá? Estou pegando todas as minhas experiências que eu passei, então estou passando todas para você, para servir a você como experiência para você crescer, tá, pessoal? É isso que eu estou fazendo, mas estou fazendo isso por amor, não para chegar aqui e explorar você como como é que se diz? As prostitutas, as igrejas prostitutas, os falsos profetas fazem com você, tá? Não é para fazer isso. Se eu fazer isso, pode dizer aí, tá, pessoal? Estou desviado da espiritualidade. Já foi, tá? Samuel já desceu pelo ralo aí, tá? Na espiritualidade dele. Então, isso é uma coisa intrínseca a mim, tá? E eu posso sofrer por isso? Posso, tá? Porque, por exemplo, se meu canal vai crescendo aqui, os outros vão ficar de olho aqui. Por enquanto tá pouquinho, tá? Tá crescendo, tá tudo certo, tá? Eu tô aqui, eles estão ouvindo, mas tá lá, só tem lá os membrozinhos lá, tá tudo certo. Mas quando eu atingir bastante pessoas aqui, tá? Aí, esse cara já tá incomodando aí, tá? Vamos ver o que, é que a gente pode fazer por ele aí. Tem que tirar ele aí de circulação, tá? Pode acontecer, tá, pessoal? Aí ele fala, podemos nos envolver em atividade de voluntariado, trabalhos sociais ou qualquer forma de serviço que esteja alinhada com os dons e o talento nosso, tá? Então, você vai alinhar os seus dons, né, que veio de Deus, vai alinhar os seus dons e os seus talentos com o trabalho voluntário, o trabalho social que você vai fazer. Então, estou juntando meus dons aqui, tá? Todos, até de cantar aqui, tá? Eu estou juntando meus dons de cantar, tudo, o conhecimento que eu aprendi, tanto da psicologia, psicanálise, espiritualidade, Bíblia, tá? Estou colocando tudo aqui. Aí ele fala, o serviço nos traz uma sensação de realização e propósito e nos permite compartilhar amor e sabedoria que adquirimos ao longo da nossa jornada espiritual. É o que eu estou fazendo, pessoal. O meu serviço aqui, eu estou tendo uma sensação de realização do meu propósito. E estou compartilhando com vocês o meu amor, a minha sabedoria, tá? Que eu adquiri ao longo dessa caminhada aqui. É isso que eu estou fazendo, tá? Aí ele fala, a jornada espiritual traz uma série de benefícios para a nossa vida, ao conectar com a nossa essência espiritual. Experimentamos maior paz interior, felicidade e plenitude.
Nossa percepção se expande e começa a ver além da limitação do ego. Desenvolvemos maior compaixão e empatia pelo outro e pelo mundo ao nosso redor. A jornada espiritual também nos ajuda a encontrar o propósito maior da nossa vida e viver de acordo com nossos valores mais profundos. Foi isso que a gente viu, não foi, pessoal? Aí ele fala, por isso a jornada espiritual é um caminho de transformação e expansão da consciência, que nos permite viver com mais paz e felicidade e plenitude. Esse é um processo contínuo e dinâmico. Há um ponto final a ser alcançado, mas trata-se de um caminho de aprendizagem. A gente tem um ponto final, que é a gente chegar naquela plenitude de Cristo. Cristo é o nosso modelo, né? Aí ele fala, é um caminho de aprendizagem e crescimento que se estende ao longo da vida. Cada experiência, cada desafio, cada conquista contribui para a formação do ser espiritual. Então, cada desafio, tá? Cada problema aí que a gente, cada experiência que a gente está passando aqui, cada conquista contribui para a formação espiritual. É aquela palavra que Paulo fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, todas as coisas, até as ruins, está cooperando. Mas para aquele que ama a Deus, para aquele que entrou nesse processo da jornada espiritual da consciência dele. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá para a Bíblia agora. Será que a Bíblia fala sobre essa jornada ou não fala? Não existe jornada na Bíblia. E aí, o que é que os evangélicos falam aí? Aqueles que têm conhecimento aí, que está estudando, se é que está estudando, tá? Porque tem muitos aí que não está estudando, tá só indo atrás de pregadores, de pastores aí, tá? Não está estudando a Bíblia, tá indo para comprar carnê, para comprar de R$ 50, tá indo atrás de conversa totalmente que tá fora da espiritualidade. Tá? E aí, estão lendo? Vamos ver aqui, tá? Eu vou dar uma carreada de versículo aqui, tá, pessoal? É assim, tá? Para a gente ter a compreensão de tudo. Então, vamos ler aqui, Efésios 5,14. Pois a luz torna visível todas as coisas. Sem luz, você não vai ver nada, tá? Aí ele fala, por isso diz, desperte, você que dorme, levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, esse é o primeiro estágio que é da jornada espiritual, que é o despertar. Então, você precisa de luz, porque ele diz, pois a luz, que é Cristo, né, torna visível todas as coisas. Então, todas as coisas está visível para você. Mas o que é que tem que acontecer? Primeiro estágio da sua jornada, que é desperta, você que dorme, levanta dentre os mortos. Então, levante dentre os mortos aí, para Cristo te iluminar, para que a luz de Cristo resplandeça sobre você. Você está dentre os mortos, você está dormindo aí com os mortos. Que mortos é esse, irmão Sobel? É no cemitério? Você está dormindo no cemitério? Não é esse morto aí da carne, é morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Como é essa morte espiritual? É as pessoas que estão afastadas de Deus, as pessoas que estão afastadas da espiritualidade dela, que está afastado de Deus. E ela pode estar até em um grupo religioso. É mesmo? Pessoal, tá? Então, desperta dentre os mortos e Cristo vai iluminar a sua consciência para você expandir essa consciência. Aí você entrou, é o primeiro estágio, você entrou no processo
da sua jornada de expansão da consciência. Aí o que é que ele fala mais? Romanos 13, versículo 11. Faça isso compreendendo o tempo em que viver. Então, faça as coisas espirituais compreendendo por quê. Chegou a hora de você despertar do sono. Chegou a hora. É agora, pessoal. Quando você está sentindo o sintoma, é agora. Não endureça. Vá nesse caminho que Cristo vai lhe dar a vitória. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, está mais próximo Cristo para a nossa salvação. Tá? Aí o que mais? Jeremias 31, versículo 26. Nisto despertei e olhei, o meu sono foi doce para mim. Pessoal, porque às vezes o despertar não é bom, tá, pessoal? As pessoas às vezes gostam de ficar no sono aí, tá? Que é no engano aí da Matrix. As pessoas às vezes gostam. Então, o que é que aconteceu com Jeremias? Jeremias despertou e eu olhei, o meu sono foi doce para mim. Então, aquele sono era tão gostoso. Por que é que despertou a minha consciência? Mas para ele trabalhar. Então, o que é que Deus fez? Tirou ele do corpo, saia, e falou com ele, olha, antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu te consagrei como profeta, para que vá lá e fale para aquelas pessoas. Mas você está com medo, você está dizendo que é criança, porque Jeremias era um profeta novo, né? Você é criança, então teve que tirar para falar isso. Aí ele falou, nisto despertei e olhei, o meu sono foi doce para mim. Porque o despertar não é fácil também, tá, pessoal? A gente vê coisas, tá, que às vezes mexe também assim, nossa, é esse engano que eu tava, essas coisas, então você começa a ver coisas que as outras pessoas não estão vendo, tá? E você tem um compromisso de ir lá falar ainda para a pessoa, e a pessoa não entende, quer atacar você, tá? Tem muitos aqui que pode chegar e não entender o que eu tô, não tô entender o que eu tô falando aqui, tá? Caso do pensamento religioso, e pode chegar e me atacar, pessoal. Tá? A gente tá exposto, não tem o que fazer, pessoal, tá? Aí o que mais? Zacarias 4:1. E tornou-se o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que desperta do seu sono. Então, o anjo despertou Jeremias, Zacarias. Zacarias também estava dormindo, tá? Espiritualmente. Aí o anjo foi lá e despertou como me desperta, despertou a consciência. E ele disse, como um homem que desperta do sono. Então, o anjo foi lá, tocou nele e despertou como ele desperta a pessoa aqui, um homem aqui do sono. É o despertar da consciência de Zacarias. Zacarias, é isso mesmo. Aí o que mais? Jó 8, versículo 6. Se fores puro e reto, certamente logo despertará. Por ti restaurará a morada da tua justiça. Então, por ti Deus vai restaurar a morada da tua justiça. Mas se fores puro e reto, certamente logo você despertará. Então, por isso que a gente tem que entrar aí nessa purificação. E aí Deus, né, vai restaurar a morada da tua justiça. Então, Deus vai restaurar a gente para fazer da gente a morada da justiça dele. Tá certo? Deus quer fazer a gente a igreja, pessoal. Mas precisa purificar, precisa você entrar na justiça, ele precisa fazer o trabalho aí, restaurar você, tá? Porque você tá aí todo acabado, tá, pessoal? Cheio de mágoa, cheio de coisa aí. Tem que curar. Então, é aquele processo
da transformação interior, tá? Aí, o que mais, pessoal? Isaías 56, versículo 10. Vamos ler aqui, né, pessoal? Todos seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães, mudo que não pode ladrar. Anda adormecido e estão deitados e gosta do sono. Aí, ó, é os pregadores aí de hoje que vocês estão seguindo aí. Então, todos os seus atalaias, então, todos os seus líderes, pregadores que estão aí, são cegos. Estão cegos, não estão enxergando. Por quê? Não tem a luz que é Cristo. Está cego. Você viu que ele falou cá em Efésios? Pois a luz torna visível todas as coisas. Tá? Em Efésios 5,14. Então, a luz é Cristo. Se você não está em conexão com Cristo, você é cego. É cego, não entende nada da espiritualidade, não entende coisa nenhuma da espiritualidade. Está cego. Oi, onde eu vou? Está cego assim, tá no escuro. Está seguindo aí, mandando os pastores mandando você comprar o carnê de R$ 50 e vocês vão. Porque eles estão cegos e estão cegando vocês. Então ele diz que esses atalaias são cegos e não sabem nada. Nada sabe, não sabe de nada. Todos são cães mudo, tá mudo. Não pode ladrar, não pode falar a verdade. Anda adormecido, então tá dormindo espiritualmente. Estão deitados, então não faz o trabalho da espiritualidade, tá? E gosta do sono, e gosta de ficar ali naquele sono. Esses são os atalaias, os falsos profetas que estão aí, tá, pessoal? Olha, veja aqui quanto eu estou trabalhando, quantos vídeos aqui, ensinamento, tá, pessoal? Eu vi um culto ontem, o cara falou um versículozinho e tal, depois deu amém, foi embora. Acabou o... Olha aqui quantas duas partes, eu guardo 2 vídeos, estou trabalhando aqui para a espiritualidade, ensinando vocês. Olha aqui. E ele gosta de ficar deitado no sono. Não quer despertar, tá? Aí o que mais? 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, a gente que despertou, não podemos voltar ao sono, pessoal. Não podemos dormir como os demais estão dormindo. A maioria do que estão em grupo religioso, muitos estão dormindo aí, eu tô vendo, tá, pessoal? Pela conversa, pelo jeito da pessoa, eu percebo que está em um sono profundo. Então, a gente tem que vigiar e sejamos sóbrios, temos que estar sobriamente sobre as coisas espirituais. O que mais, pessoal? Mateus 8:25. E aos seus discípulos, aproximando-se, os despertaram dizendo: Senhor, salve-nos, porque perecemos. Então, os discípulos, quando Cristo falou assim, falou uma palavra dura, aí ele disse: nossa, essa palavra é dura, então, quer ir também? Quer ir embora? Cristo falou: quer ir embora? Aí ele disse: os discípulos se aproximaram, né, de Cristo, mas quando ele se aproximou, o que é que aconteceu? Aquela palavra despertou ele, então despertaram e dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Então ele foi pedir a salvação a Cristo. Tem que se aproximar de Cristo para você despertar a consciência. Sem você se aproximar da luz, que é Cristo, você não vai despertar a consciência. Você não vai entrar na jornada espiritual. Você não vai entrar no processo de crescimento espiritual. Tá, pessoal? Eu tenho que deixar isso aqui bem claro, porque tem pessoas que tem até espiritualistas que dizem que
espiritualidade sem Cristo. Eu nunca vi isso, tá? Cristo é o centro da espiritualidade. Eu nunca vi isso. Eu fiquei assim, nossa, pessoal, é muito... Não existe espiritualidade sem Cristo, tá, pessoal? Vou deixar bem claro aqui para vocês gravarem na sua consciência, tá? Agora, eles não querem aceitar o Cristo que a Igreja Católica e que os evangélicos passam, tá? Dá para se entender o pensamento dele. Ele não quer aceitar esse Cristo aí, que esse Cristo é falsificado. Mas o verdadeiro Cristo a gente tem que aceitar, pessoal, tá? Que sem Cristo a gente não tem espiritualidade, tá? Aí o que mais? 2 Pedro 3,18. Antes cresçai na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim e agora, como até o dia da eternidade. Então, não pode, você só tem crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você, senão você não entra no processo de crescimento espiritual, que é a nossa jornada espiritual? É Cristo que desperta você, é Cristo que leva você à iluminação, é Cristo que te dá graça e te dá crescimento espiritual, tá? Só vai ter carregar dela aí. É Cristo que faz tudo isso, pessoal, tá? Chegaram minhas netas aqui, tá vendo? Na hora que eu tô gravando aqui, tá, pessoal? É brincadeira, não é fácil, né? Então, é Cristo, é Ele que vai dar o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O que mais, pessoal? 2 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Então, Deus vai chamar você, Deus tem um chamado dele em Cristo. Em Cristo, ele vai chamar você para a glória dele, para você fazer o seu chamado, é através de Cristo. Cristo, sem Cristo não tem espiritualidade, não tem chamado, tá? Eu tenho que deixar isso bem claro na sua mente, tá, pessoal? Aí ele fala, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, tá? Tava sofrendo, né? Fora da espiritualidade, o restaurará e confirmará e fortalecerá e o porá sob firme alicerce. Então, é isso que Deus vai fazer através de Cristo, vai levantar você, restaurar você, confirmar você, fortalecer você e vai colocar você em um firme alicerce. Então, ninguém vai derrubar você. Está firme. Firme nas promessas de Jesus, o Mestre. Firme. Você já viu a música aí? Tem aí, os evangélicos cantam. Firme, firme na promessa de Jesus, o Mestre. Tá? Então, você vai estar firme, tá? Aí o que mais, pessoal? Jeremias 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, olha que Deus fala através de Jeremias. Manda dizer esse povo aí. Ele só vai me encontrar, ele está me procurando, tá? Porque todo mundo estava com a sua religião. Aí, ó, é igual hoje. Todo mundo aí com sua religião, seu grupo aí, está procurando essa conexão. Mas o que é que Deus, né, fala para Jeremias? Jeremias fala para esse povo, vocês me procurarão e me acharão, Deus falando, né? Vocês vão me achar quando me procurarem de todo o coração. Então, está internamente a conexão com Deus, você não vai procurar fora. As pessoas estavam cheias de religião,
naquele tempo de Jeremias. É igual hoje, cheio de grupo religioso procurando Deus, a conexão com Deus aí fora. E não é fora, você tem que achar no seu coração. Tá certo, pessoal? E o que é que precisa para encontrar a conexão com esse Deus? Ele diz, Hebreus 11, versículo 6. Se sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aquele que o busca. Então, você para se aproximar de Deus, para buscar, tem que ser de todo o coração e tem que ter fé, porque ele diz que sem fé você não vai agradar a Deus. É preciso ter fé. E a fé é o que, pessoal? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas está crendo. Então, a primeira coisa que a gente não vê é Deus. Firme na promessa de Jesus. Vocês têm que entender, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Vocês estão dormindo, vocês têm que entender aonde é que você entra em conexão com Deus. Não é possível que essas pessoas fiquem ainda preso aí, pessoal. Tá? Então, para se aproximar de Deus, ele fala, pois dele se aproximar, se aproximar, precisa crer que ele existe. Você precisa crer em Deus. Então, os descrentes, os ateus, ele não pode entrar em conexão com Deus. Ele tem que entrar na conexão através se ele crê, ele usa a fé dele. E recompensa aquele que o busca. Então, e acreditar que Deus vai lhe recompensar. Tá? O que mais, pessoal? Deuteronômio 4, 29. Então, vamos ler aqui. E lá procurarão o Senhor, seu Deus, e acharão se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, pessoal, no tempo dos israelitas, tá? Existia lá o Santo do Santo, né? O lugar santíssimo, né? Então, Deus mandava o povo e lá procurarão, manda o povo para lá, que lá ele vai procurarão o Senhor lá. Mas se ele procurarão o Senhor, seu Deus, e acharão, então ele só ia achar Deus, não era só o lugar, não era só ele entrar no lugar, tá? Era ele entrar naquele lugar, ele só ia achar o Senhor naquele lugar se procurasse de todo o coração e de toda a sua alma. É o mandamento que Cristo trouxe. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Aonde agora que eu encontro esse Deus? É no grupo aí? Religioso? É nesse grupo religioso que a gente vai ter a conexão com esse Deus? Você entende, pessoal? Então, aquele povo ele estava sendo instruído. Quando você ir para aquele lugar, não vá só para ir por ir. Você tem que ir de todo o coração, de toda a sua... Porque aí você vai me encontrar. Tá? Então, você pode ir para qualquer lugar aí, mas se você não tiver de coração, de todo, você não vai encontrar a conexão com Deus, tá? Tá fora da espiritualidade, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Primeiras Crônicas, né? Tem crônica nas Bíblias, pessoal? Aqui. Primeiras Crônicas 28, versículo 9. Então, pessoal, por que eu dou ênfase nos livros e nos versículos e leio para você? Porque isso aqui tem que ficar na seu consciente, tá, pessoal? Porque eu já vi pessoas aí, ele fala o versículo, mas não lê, pessoal.
Aqui tem uma frequência, tá? Quando você lê, sai com a frequência, pessoal. Tem que ler. Então, é o que eu faço. 1 Crônicas 28, versículo 9. E você, meu filho? Então, Davi falando com Salomão, né? E você, meu filho Salomão? Reconheça ao Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Então, olha o que está instruindo para o filho dele, Salomão. Reconheça o Deus do seu pai, que é o Deus lá de Israel, né? E sirva de todo o coração e espontaneidade. Então, servir com voluntariedade e espontaneidade. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação do pensamento. Se você buscar, o encontrará. Então, se você buscar de todo o coração, você vai encontrar ele. É isso que está instruindo Salomão. Mas ele ouviu? Você sabe da história. Ele se desviou, tá? Não ouviu a instrução. Olha a instrução aqui. Aí ele fala, ele conhece a motivação e o pensamento. Se você buscar, encontrará, mas se você abandonar, ele rejeitará para sempre. Nossa, pessoal, é muito forte isso aqui, tá? Então, pessoal, não podemos abandonar, tá? Se você foi chamado, você buscou, mas a gente não pode. Foi o que aconteceu com Salomão, tá? Ele estava na espiritualidade, começou, Deus deu sabedoria, deu tudo. O que é que ele fez? Ele se envolveu com deuses, mulheres estranhas, com deuses, tá? Deuses estranhos, começou a adorar aí, até demônio se envolveu com demônio e tudo. A história está aí para contar, tá? De Salomão. Então, ele falou, mas se você abandonar ele, ele o rejeitará para sempre. Então, vai ser rejeitado. Não pode, pessoal. A gente vai para a espiritualidade, está na espiritualidade, e abandonar a espiritualidade para se envolver com as igrejas prostitutas, as coisas. Deus já lhe chamou, tá? Lhe deu entendimento, lhe deu sabedoria, como deu a Salomão, e aí ele abandonou, tá? Não pode fazer isso. Não pode, tá, pessoal? A gente tem que permanecer firme até o fim, tá? Aí ele fala, isso é uma história para vocês ficarem atentos. Então, tem que buscar de todo o coração, mas quando você buscar encontrar, não deixe. Porque ele disse, jamais deixarei. Aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Mas o que vai separar você de Deus? É você mesmo, se você deixar. É o que aconteceu com Salomão, tá? Aí ele fala, Salmo 14, versículo 2. O Senhor olha do céu para os filhos do homem, para ver se há alguém que tem entendimento. Alguém que busque a Deus. Então Deus está olhando de lá, lá do céu. Vou ver aí se tem. Eu vou olhar aqui para ver se tem um filho do homem aí, tá? Para ver se há alguém aí que tem entendimento aí, que despertou a consciência. Alguém que busque a Deus verdadeiramente. Não essa parafernália aí que tem de vários grupos religiosos. Vou ver se tem alguém sincero, um homem íntegro, reto, com coração, quer fazer o bem, tá? Sem enganar ninguém, sem nada. Então, Deus está olhando. Aquele está lá em Salmo 14, versículo 2. O Senhor olha do céu para ver os filhos dos homens. Olhando aqui. Quem é? Então, por isso que falou lá Salomão. Deus está sondando os corações, a mente das pessoas, para ver qual é a intenção.
Então, pessoal, você que está no meio religioso, no meio da espiritualidade, e não está com boa intenção, Deus está lhe vendo. Agora, aquele que está com boa intenção, Deus está vendo você. Não se preocupe, você está no caminho, continue nesse caminho firme, tá? Não ceda, não ceda, continue firme. Ah, mas eu estou aqui, os outros tudo aí prosperam, eu fico aqui. Não, mas não olhe para isso, isso aqui é passageiro, tá? Não olhe, continue firme na sua posição, tá, pessoal? Não se distraia por essas coisas que seus olhos estão vendo, tá? Aquele que é espiritual, ele vive pela fé, ele não vive pelas coisas que ele está vendo. Está escrito lá, Paulo falou. Aquele que é espiritual, ele vive pela fé, não por vista, não pelo que ele está vendo, tá? Eu tenho que vir trazer essa verdade para você, tá? Então, eu não estou aqui trabalhando para a espiritualidade porque eu tenho pouco seguidor, ninguém me ajuda, eu não tenho dinheiro, ai meu Deus, eu não tenho uma mulher, eu cozinho aqui sozinho, oh meu Deus, eu não estou olhando isso, eu vivo pela fé, se sou um homem espiritualista, como eu falo que eu sou um homem espiritual, estou buscando essa espiritualidade, eu tenho que viver pela fé, não é por vista. Então, a fé é a coisa que você não está vendo. Tem um bocado aí ensinando errado, até no meio da espiritualidade, as pessoas. Não está certo isso, pessoal. Eu tenho que vir aqui abrir um canal simples para poder falar essa verdade aqui para vocês. É isso que eu fico olhando. Ninguém fala, pessoal. Todo mundo fazendo para ter seus negocinhos. Tá olhando as coisas. Tá olhando para a vista. Para o ter. Vamos fazer aqui. Ele fez o negócio dele. O outro sai da igreja, abre a igreja dele. Vou fazer meu negócio também. Para com isso, pessoal. Isso tá ficando feio já. Tá? Tá ficando feio. Então, Isaías 55, verso 6. Busca ao Senhor enquanto possível achá-lo. Clame, porém, enquanto está perto. Então, busca ao Senhor, tá? Enquanto você pode achar, porque vai ter dia que você vai querer buscar, vai clamar e não vai ouvir você. Eu já até falei esse versículo aqui, tá? Você vai procurar a palavra, vai procurar aquelas pessoas que falavam de Deus. Cadê as pessoas que falavam de Deus? Você não vai encontrar. Então, busque. É nessa graça, é nessa oportunidade que Deus está lhe dando para você se ajeitar, buscar a sua conexão. Porque pode vir dias que você não vai encontrar ele, tá? Aí é o que Cristo fala aqui, ó, Lucas 12, 31. Busque, pois, o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas a você. Então, ele falou, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Essas outras coisas aí que essas pessoas estão buscando aí, vai ser acrescentada a você. Ele falando para o discípulo. Aonde está o reino de Deus, irmão Samuel? Aonde está o reino de Deus? Aonde está, pessoal? Cristo fala. Está na Bíblia. Mas aonde é que vocês buscam? É lá para o pastor, para você comprar como é que se diz? O carnê de R$50. É lá que vocês buscam. É lá que é reino de Deus, é? É lá que o reino de Deus está? É isso que Cristo ensinou? Cristo falou, não busque lá, nem cá, nem ali, nem lugar nenhum, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está escrito lá, pessoal. Por que as pessoas estão fazendo isso? Estão cegas. Tá? Pelo amor de Deus. Tá vendo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui, tá? Espero que você entenda essa jornada. Você viu que existe vários estágios, tá? Coloque aí em qual estágio você tá? Se tá começando agora, se já tá no estágio mais avançado, tá, pessoal? Da jornada espiritual, já despertou a consciência,
não despertei a consciência ainda, irmã Solange, tá tudo certo, né? Continue na caminhada que Deus vai te iluminar. Cristo vai te iluminar, vai despertar a sua consciência. É Ele, tá? Não sou eu não, é Cristo vai te iluminar, como Paulo fala. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, obrigado por tudo, né? Pela sua visualização, sua ajuda aí, obrigado por tudo. Agradecer a esse Deus, a espiritualidade, tá? Por estar aqui me ajudando, me dando força. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!